Essa história de dizer que você é o tutor do seu animalzinho tem uma pegadinha aí bastante sórdida, por incrível que pareça. Ela entra naquela lista de coisas que parecem boas, mas que por trás só tem coisa ruim, basicamente. Já falo disso, mas antes eu gostaria de falar com você a respeito de uma linha de pensamento que pode te ajudar a perceber essas coisas. Essa linha de pensamento tem a ver com o que nós somos como pessoas. Já venho defendendo bastante tempo aqui no canal que nós somos pessoas maniqueístas, que os estudos, o nível cultural nos ajuda a perceber nuances diferentes das coisas. É como você olhar para um disco de cores e você não conseguir perceber, por exemplo, 3 variações de verde, 3 variações de azul, para exagerar um pouco. Então você olha para aquilo tudo e não consegue enxergar nada além de coisas pontuais. Ou é preto, ou é branco, ou é cinza, ou é... E olhe lá, se você não for daltônico. No campo das ideias, das palavras, as palavras elas são reflexo do que nós somos, nossa linguagem. Não é à toa que estão tentando destruir a linguagem. Essa tentativa, infelizmente, que está ocorrendo e que tem atingido algum resultado para eles, né, pronome neutro, diminuir a quantidade de palavras, é para destruir a sua capacidade de conseguir expor, elaborar um pensamento e expor esse pensamento. Quanto mais restrito for o seu vocabulário, quanto menos variações houver, seja de cores, de questões políticas, de questões sociais, de relacionamentos, maior vai ser a chance dele te controlar. Já li num livro uma vez aí, que eu não me lembro qual foi, dizendo que os esquimós, por exemplo, conseguem ter não sei quantas palavras para o branco, porque para eles faz diferença. Eles sabem, mais branco, menos branco, mais isso, mais aquilo, pode estar acontecendo alguma coisa. Dizem que os índios tinham também uma capacidade muito grande de perceber vários tons de verde. Isso tudo para te mostrar que se você tem a necessidade, você vai desenvolvendo vocabulário. E todo o nosso vocabulário, principalmente quando se fala em vocabulário ligado a comportamento, ele está direcionado a 2 pontos opostos. Sempre vai ser assim. Eu já venho pesquisando isso há bastante tempo. Aliás, foi a grande lição que eu aprendi com o meu livro, Maniqueísmo Social, foi de que nós somos maniqueístas. E por que as pessoas ficam tentando negar isso? Ou porque elas querem tomar o lugar do outro, ou porque elas são de vocabulário restrito, de intelecto restrito. É um erro bastante gravíssimo da terceira via vir com esse discursinho de acabar com a polaridade. Na verdade, o acabar com a polaridade é ficar com a polaridade de um lado só, como acontecia antes, com 2 ou 3 partidos de esquerda controlando o país. Então é uma armadilha. Tenho repetido isso insistentemente. É muito importante que você fique atento com essas questões. E aí, pensando nos pares de opostos, como é que as pessoas ficam aí lidando com essa questão de atribuir direitos a alguém ou alguma coisa sem entender que todo direito caminha junto com um dever? Não existe a menor possibilidade. Se você fizer parar um pouquinho aí e pensar, não existe a menor possibilidade. Se alguém está assumindo um direito, essa mesma pessoa ou outra pessoa estará assumindo uma obrigação. Não existem direitos que não caminhem com obrigações, e vice-versa. Então, agora, voltando à questão do seu animalzinho, se eles te chamam de tutor, se eles dizem que existe um direito animal, eles estão atribuindo um dever a quem? Ao próprio animal? Não, o animal não tem como ter dever de nada. Qual o dever do animal? Pagar boleto, acordar de manhã para ir trabalhar, ter responsabilidade de fazer xixi lá fora. O animal ele é condicionado. Se ele entender que ele não pode fazer xixi dentro de casa, você lá com os seus métodos, você vai convencê-lo a fazer lá fora e ele vai entender que se ele não fizer lá fora, ele vai sofrer alguma sanção ali. Vai levar algum susto. Quando se atribui direito a um animal, é fácil de perguntar. Dever de quem? Dever do proprietário. Então uma coisa que é muito prazerosa, que traz muita alegria, eu sou a favor de que você tenha, principalmente um cachorrinho. A verdade é que sou a favor de que você tenha um bichinho. E é uma atividade muito prazerosa que, mesmo te dando despesas financeiras, eu conheço quem não reclame.
Eu conheço quem às vezes tem que gastar alguma grana e fala assim, doeu, mas eu faria de tudo de novo. Teve que pagar uma cirurgia para o cachorro, ou gastou com ração, alguma coisa muito ali que ficou dispendiosa a situação, e está tocando o barco. Por quê? Porque a relação com aquele animalzinho não é só uma relação de um ser humano com um animal qualquer. Ele se torna quase que um ente da família. Então eu respeito muito, acho estranho quando a pessoa fala com um animal como se estivesse falando com gente, mas respeito muito essa relação. Cada um tem que saber do seu. Mas cuidado nessa armadilha. Ao atribuir direitos aos animais e lhe atribuir obrigações, está quebrando esse elo de prazer, de boa relação, de uma amizade sem, sem leve, sem obrigações. Ele passa a ter obrigações. Quando ele invade a sua casa e diz a maneira como você tem que cuidar do seu filho, mas a invasão do Estado dentro da sua casa, dentro da sua vida, é para te controlar. E ele não pode fazer isso de maneira direta, vai te controlar. Ele faz isso de maneira indireta, subjetiva, tipo o abraço de cobra. Quando você vai perceber, você já não vai ter mais... Por isso que tem gente que não tem filhos hoje. As obrigações e a loucura que virou o mundo tira ou deixa com medo a pessoa a ponto dela falar assim, não dá. Um animalzinho é a mesma coisa, daqui a pouco as pessoas vão pensar 10 vezes se elas vão ter um cachorrinho ou não. Tem um vereador aqui em Jundiaí querendo implantar leis absurdas de multar o dono do animal, o vizinho. No máximo que deveria ser feito uma campanha de conscientização, de você levar seu bichinho para passear e recolher as necessidades dele. É o máximo. O resto é interferência. E ainda dizem lá, colocou lá uma frase de conservador. Conservador jamais faria isso, te garanto. Conservador, ele quer justamente o contrário, ele quer a liberdade de tomar conta da própria vida. Por isso que um conservador é muito mais republicano do que democrata. Não deixe essa invasão do Estado na sua vida. Tudo que eles querem por meio dessas políticas que aparentemente são bem intencionadas, boazinhas, é destruir a sua vida. Você não vai ter mais prazer de ter filho, você não vai ter mais prazer de ter um cachorrinho, tudo vai virar obrigação. Porque se está dando direito a alguém, e esse alguém, ou essa coisa, ou esse animal, e não lhe atribui um dever, alguém vai ter que assumir esse dever. É como dizer, direito da criança. Tá, o direito da criança é isso, aquilo, aquilo. Dever de quem? Mas quando você tem filhos, você já não sabe disso? Então o máximo que deveria ter é uma política de conscientização, um departamento da família, chama a família, olha, você não pode tratar seu filho assim. Criminalizar, até de certa forma, ajuda a inibir. Mas cuidado, tudo tem um limite. E já passaram do limite. Na minha opinião, esse limite já está, se não no máximo ali, já está... Então, vamos ficar atentos, né? A gente precisa de governos que interfiram menos na vida das pessoas e que as pessoas sejam mais conscientes e assumam mais as suas responsabilidades, para que elas tenham direitos e obrigações. A nossa Constituição cita 72 vezes, se eu não me engano, ou algo próximo disso, a palavra direito. E a palavra obrigação 3 ou 4 vezes. Não mais que isso, por aí. Ou seja, se lhe atribuem direitos, a quem estão atribuindo os deveres? Se não deveria ser a si mesmo? Ao Estado, para deixar o governo ingovernável, quebrar o poder de governabilidade? Fique atento a essas armadilhas, tudo que lhe oferecerem, quando se falar em comportamento ligado a questões humanas, devem ter junto ali no pacote os pares de opostos. Se estão lhe oferecendo um direito, saiba que você tem um dever com a sociedade. Viver em sociedade é troca. Isso eu aprendi, graças a Deus, novamente eu aqui elogiando a minha mãezinha, desde nova, muito dependente de ajuda, porque meu pai evaporou, né? Ele era muito ausente, foi um pai muito relapso, e quando alguém ajudava a minha mãe, ela automaticamente gerava uma obrigação para nós de sempre estar atento e ajudar as pessoas, principalmente, obviamente, sem pudor nenhum, as pessoas que ajudavam, ela queria retribuir, isso é óbvio, sem nenhum problema quanto a isso, mas sempre ajudar as pessoas.
Fique atento com essas armadilhas, pense nos pares de opostos que você consegue a resposta. Se a política que estão inventando aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, se é uma política boa ou não. Qual a contrapartida? Quais são os direitos e os deveres juntos? Não me venha só com uma coisa ou só com outra. Porque se está dando uma coisa boa para alguém, a parte ruim está ficando para o outro lado. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Vai aí, dá um cliquezinho ali, clica no sininho para receber todas as notificações. Ajude a aumentar a relevância dos assuntos aqui abordados. Visite os outros vídeos que eu tenho aí no canal. São vídeos atemporais, a grande maioria deles. E você pode tirar alguma coisa dali. Não gostou, mande a sua crítica. Gostou, mande seu elogio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.